A serviço do crescimento. Eu estava aqui abrindo os livros, né, para devocional, porque todos os dias a gente acorda, faz a oração e depois a gente abre os livros para fazer o devocional. E a palavra de hoje, 8 de abril de 2025, é a serviço do crescimento. Você nunca está a serviço para que você retroaja, é sempre do crescimento, é sempre para avançar. Deus não te chama para a obra dele para você retroagir. Deus te chama para a obra dele para você avançar. Ontem a palavra foi, seja forte e corajosa. Hoje a palavra é, a serviço do crescimento. E eu abri um outro livro que diz, restauração especializada. Ei, restauração especializada. Apenas Deus pode transformar a alma manchada pelo pecado em obra-prima da graça dele. Amados, é muito forte para mim hoje. Eu estava na madrugada, a pastora Estela e a Cleidiane, lá de Água Boa, pelo Zoom, fazendo a oração, orando nessa madrugada, né, às 4 da manhã, e nós três estávamos chorando na presença de Deus, clamando a Ele, para que Ele venha fazer a sua obra, porque a obra é do Senhor. Nós só somos ferramentas que Ele vai usar. Bom dia, Cláudia. Que Deus vai usar, mas Deus quer uma restauração especializada. Ele não quer alguém na obra dele de qualquer jeito. Deus não gosta de nada feito de qualquer jeito. E aí ele vem e diz, apenas Deus pode transformar a alma manchada pelo pecado em uma obra-prima da graça. De quem? Dele, não da Marisete, não da Maria, não do João, não da pastora Estela, não da pastora Marta, que oramos também ontem, eu e a pastora Marta, ela lá em Matupá orando, clamando pela obra do Senhor. Não é pelas nossas vidas, não é para a nossa glória, é para a glória dele. Então ele sabe disso. E ele nos respondeu hoje, restauração especializada. Se alguém está em Cristo, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. 2 Coríntios 5,17. Te amo, beijo, te amo. Então a gente precisa entender, a gente quem? Quem está na obra. Porque aquele que está no mundo, ele não entende do mundo espiritual. Mas nós que entendemos, que estamos vivendo na obra, que estamos vivendo para a obra, que estamos vivendo a serviço do reino de Deus, quem nos sustenta? É o Senhor. Quem manda o cliente? É o Senhor. Quem fala sobre nós, leva o nosso nome, é o Senhor. Não é a Marisete, eu não dou conta de fazer, é o Senhor que faz. Então hoje eu quero falar, a palavra de ontem, seja forte e corajosa. Ontem eu tive que ser forte e corajosa, porque senão eu ficaria deitada. Deitada, meus amados. Mas deitada não era onde Deus me queria. Ele me queria forte e corajosa, caminhando, fazendo a sua obra. E hoje ele, a serviço do crescimento, no dia 8 de abril de 2025. Hoje é aniversário de Cuiabá, porque Deus quer. Porque senão nem chegaríamos até aqui. Ele não nos acordaria hoje. Quantos morreram dormindo hoje? Quantos morreram a semana passada? Ei, Deus quer que você entenda. A serviço do crescimento. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. A ti eu rendo graça, ó Deus, nessa manhã, para te dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia se renovou sobre a minha vida. Nessa manhã, eu quero clamar ao Senhor tudo o que você tem nas mãos. É do Senhor, foi Ele que colocou nas tuas mãos. Eu estou clamando ao Senhor desde as 4 da manhã, para Deus enviar o socorro, para Deus enviar pessoas para abençoar o serviço, a obra do Senhor. Amados, tudo que Deus tem colocado nas minhas mãos, foi Ele que colocou. Não foi pelas minhas forças. Quem eu sou
Foi porque ele me fez assim, não fui eu. Ele me fez a obra. Ele fez a obra em minha vida. Ele me fez a sua imagem e semelhança. Então hoje você tem que entender uma coisa. Renan, tudo bom, meu amor? Como que você tá? Renan é advogado, amigo. Hoje o Senhor te chama para você conhecer todos os seus bloqueios. O que tem bloqueado você de avançar, de enfrentar todos os seus medos e tudo que for preciso para viver o exponencial do Senhor. É para mim essa palavra. Amados, eu estou vivendo um desafio. Nós estamos fazendo uma conferência de casais e nós estamos a um passo de cancelar ou não cancelar a conferência. Marisete, o que está acontecendo? Nós precisamos de provisão do céu, de pessoas que queiram abençoar a obra de Deus, de pessoas que queiram estar lá, de casais. Nós abrimos para os solteiros irem, vai ter uma conferência de finanças no domingo também, para que nós levássemos pessoas, porque nós temos despesas a ser paga. E nós precisamos de pessoas que queiram abençoar a obra de Deus. Amados, tudo que eu tenho, tudo que Deus colocou na minha mão é dele. Eu não tinha nada, eu não era nada. Ele que me resgatou do lamaçal do pecado. Tudo que vem em minhas mãos é Deus que coloca, então nada é meu, tudo é dele. Eu estou aqui para servir a obra do Senhor. Ah, não pensa que eu estou me dando, que eu estou doando dinheiro. Não, tudo é dele. Se eu estou doando é porque ele me deu primeiro. E as pessoas se apegam. Que Deus nos abençoe. As pessoas se apegam a bens materiais. Quem nos dá é o Senhor. Quando ele não quer, a porta não abre. O cliente não vem. O processo não é julgado. A sentença não sai. O alvará não é levantado. Então tudo é do Senhor, tudo vem dele. Então eu estava clamando desde as 4 da manhã, Senhor, envie pessoas para abençoar a tua obra. A obra é do Senhor, não é da Marisete. A conferência é para o casal ser edificado, ser ali restaurado, ser curado. Você entendeu? Então, abençoa o teu povo para abençoar a tua obra. Porque quando a gente doa para o Senhor, nós já ganhamos. Ele já colocou nas nossas mãos. E as pessoas se apegam. Ah, eu não vou dar. É meu. Não, Deus que te deu. Deus que te abençoou. Então, tenha disponibilidade para ofertar na obra de Deus. Tenha oportunidade de ofertar no reino, que é o melhor lugar para você ofertar. Não pense você, eu vou ofertar num congresso disso, num congresso daquilo. Amados, oferte na obra do Senhor. Quantas famílias podem ser restauradas? Quantas famílias podem sair dali para abençoar família, que é o projeto de Deus na terra? Então não é da Marisete a obra é do Senhor. Eu não gosto da Marisete. Eu não vou abençoar a obra. Não, amados, a obra é do Senhor. E você só tem nas suas mãos aquilo que Deus colocou. Porque se Deus não colocar, você não tem nada. Então, no dia que nós entendermos isso, o primeiro lugar que a gente vai abençoar é a obra, é o reino de Deus. Porque é de lá que vem todas as coisas. E eu quero dizer, o meu crescimento só depende de mim quando eu estou disposto a abrir mão do meu ego para fazer aquilo que é preciso. Do quanto eu estou disposta a encarar as minhas dores sem correr. Quando eu estou disposta a viver, a me doar, a me reconhecer frágil demais. Eu não tenho recurso suficiente para abençoar a sua obra, Senhor. Mande pessoas para ofertar na sua obra, com coração agradecido, que reconhece que o Senhor é Deus na vida deles. Então eu estou desde as 4 fazendo isso, orando, clamando ao Senhor, abençoa o teu povo, mande pessoas abençoadas, desprendidas de dinheiro para doar para essa conferência de casais. O Senhor já me deu tudo para eu crescer e prosperar. O meu crescimento depende hoje de quem? De mim e de Deus. Ele falando para mim, faça a sua parte, Marisete. E eu fazendo a minha parte, com certeza ele fará a dele. Com certeza ele fará a dele.
Eu não mais correrei daquilo que me traga crescimento espiritual, crescimento do reino de Deus. Eu hoje me coloco a serviço do crescimento, independente do quanto isso possa me doer. Estou disposto a passar pela dor para ser mais forte. Estou disposto a viver o que Deus tem, o que Ele quer que eu viva. Mas sempre, amados, terá pessoas que falam que vive o reino, que vive a palavra de Deus, mas não conhece a Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele doava tudo. Ele doava tudo. Como aquele jovem rico que queria caminhar com Jesus, mas quando o Senhor pediu para ele vender tudo e doar aos pobres, aos famintos e caminhar com ele, ele desistiu. Ele não quis, ele quis ficar com as suas riquezas e ele perdeu a vida eterna. Que eu possa crescer hoje como pessoa, que eu possa crescer hoje como ser humano, que eu possa entender que sem Deus eu não sou nada, que eu seja digna da minha família e que o meu crescimento eleve também o crescimento deles. Porque a fé, amados, que eu vou viver, que eu vou exercitar, vai crescer não só a mim, mas eu e a minha casa. Eu e a minha casa, porque nós estamos passando por tribulações, por lutas. As vidas manchadas pelo pecado também necessitam de restauração. Nossos esforços para livrarmos da culpa e da corrupção do nosso pecado geralmente resultam em frustração, desespero em nossas tentativas de nos livrarmos da culpa. Algumas vezes culpamos os outros ou simplesmente desistimos. Desistimos, achando que não podemos ser diferente. Ei, Deus pode todas as coisas. Deus pode te curar, Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode restituir tudo que você perdeu. Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas eu e você precisamos ter entendimento disso. Eu quero, porém, o nosso Redentor é Jesus. Ele é especialista, capaz de restaurar a pessoa mais quebrada da face da terra, desonrada, desanimada. Cristo morreu para que qualquer um que pela fé receber, para que qualquer um pela fé receba e possa ser completamente perdoado e restaurado. Com o seu próprio sangue, Ele nos limpará. 1 João 1,7. E nos tornará em nova criatura, em feituras do próprio Deus. 2 Coríntios 5,17. Efésios 2,10 também fala. Pelo próprio Deus, não é a Marisete, é o próprio Deus. Quando se trata de limpeza de nossas almas, não podemos fazê-la por conta própria. Não podemos fazê-la por conta própria, porque a alma e espírito, quem trata alma e espírito? Apenas Jesus Cristo é capaz. Invoque-o. Ainda hoje, para você obter uma restauração especializada. Para você receber uma restauração especializada. Direto do alto, direto do trono da graça de Deus. Porque é pela graça dele que nós estamos aqui. É pela misericórdia dele que se renovou nessa manhã sobre as nossas vidas que nós estamos aqui. Não é pela Marisete, não é pelo meu mérito, não é porque eu mereço, não. É pela graça e misericórdia de Deus. Restauração especializada. Se alguém está em Cristo, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Você quer se tornar uma nova criatura?
Receba de Deus hoje uma restauração especializada. Só Ele pode fazer. Quantas vezes você correu de situações que iriam elevar o seu crescimento? Liste hoje, ainda hoje, situações que geram temor em seu coração e enfrente-as. Enfrente-as, porque Deus vai fazer a mim e a você crescermos. E eu quero que você entenda, não é sobre a Marisete, não é sobre mim, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. E a palavra de Deus no nosso Café com Deus Pai está aqui. O café também está aqui. Café com Deus Pai. Não é sobre Marisete, é sobre Ele. Imagine parar alguns instantes e desfrutar de um momento íntimo com alguém que te ama e tem a resposta para todas as suas aflições. Essa experiência você pode ter todos os dias, no momento que você tirar uma hora para estar com Cristo. Essa experiência você pode encontrar quando você colocá-lo como prioridade em sua vida. Nessa madrugada, amados, foi tão lindo. Foi tão lindo chorarmos na presença de Deus, sabe? Sem vergonha, sem medo. E falar, Senhor, mande pessoas para nos ajudar. Mande o socorro, Pai. Porque só o Senhor pode. Eu já bati em tantas portas. Mas a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E a palavra de Deus para mim hoje é: viva o seu chamado, Marisete. Viva o seu chamado. O nível de sua renúncia determinará o quão longe você vai chegar na presença de Deus. Viva o seu chamado. É para mim, amados, não é para ninguém. Quando Deus fala, Ele fala primeiro comigo. Você pode não entender o que está acontecendo, mas eu sei. Sabe quando você tem relacionamento com Deus? Quando você tem relacionamento com Deus, Ele fala ao seu coração. Quando você se coloca na presença de Deus e clama a Ele, Ele vem, Ele desce, Ele fala com você. Através das palavras, quando você busca no Senhor, Ele te responde. Ele me respondeu hoje com essas orações. Ele falou: o nível de sua renúncia determinará quão longe você vai chegar. Eu tenho que renunciar o meu orgulho. Eu tenho que renunciar a minha prepotência de achar que é pelas minhas forças, mas não é pelas minhas forças. Juliana, quando Deus quer falar, Ele usa o que Ele quer, a palavra dEle, as pessoas para falar. E essa manhã eu acordei 4 horas da manhã e entrei na live, que é eu, pastor Estela, as meninas de Água Boa. É uma pastora lá de Água Boa que a gente ora junto. E ela falou: você tem coragem, Pedro, de andar sobre as águas? Vem. Eu falei: Deus, eu quero ser Pedro. Eu falei sobre isso aqui. Eu falei: Deus, eu quero ser Pedro. Pedro foi o único dos seus discípulos que teve coragem de andar sobre as águas. Mas ele, quando ele parou de olhar para Jesus, ele afundou. Jesus pegou em sua mão, e eu quero que Jesus pegue na minha mão hoje. Porque eu também tenho falado para o Senhor: eu não quero cancelar a conferência, Senhor. Não permita que eu não veja. Não permita que eu não olhe para o Senhor e veja que o Senhor é que vai fazer, não é a Marisete. Não é pelas minhas forças. Eu não tenho recurso. Porque se eu tivesse, tudo era seu, porque nada é meu.
Mas as pessoas não compreendem isso. Não é porque eu entendo que as pessoas entendem. Nada vem a mim se Deus não quiser. Nada vem até a minha conta bancária se Deus não quiser. Nada. Então nós precisamos entender que nada é nosso, só vem quando Deus nos dá. E eu preciso renunciar à minha prepotência, meu ego, eu preciso renunciar às minhas forças, porque não é sobre as minhas forças, é sobre quando Ele me faz forte. E viver o meu chamado é isso, é entender que não depende nada de mim, que é só Ele, por Ele, são todas as coisas. Então disse quem? Elias saiu de lá e entrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava orando com 12 parelhas de bois. E estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Ele estava orando. Ele estava orando e conduzindo. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. 1 Reis 19:19. Amados, o que é isso? No texto que lemos, Elias estava conduzindo, estava convidando um homem chamado Eliseu para ser seu sucessor, como um grande profeta da nação de Israel. E esse chamado foi registrado na Bíblia. E nos ensina muito pela forma como aconteceu. Ao parecer que estava sendo convocado por Deus para uma missão. Amados, a gente nunca está pronto. Meu casamento está perfeito? Não. A minha família é perfeita? Não. Por que Deus mandou eu fazer uma conferência de família? Por que Deus falou eu fazer uma conferência de casais? Porque eu fui jogada fora. E Deus me recolheu. E me deu uma família. Me deu filhos. Me deu um marido. Ao perceber que estava sendo convocado por Deus para uma missão, Eliseu não hesitou. E decidiu rapidamente e foi em direção ao seu chamado. Perceba que ao ser chamado, Eliseu não estava parado, de braços cruzados, mas estava trabalhando no arado, arando a terra. Ele então, imediatamente, para o que estava fazendo e vai ao encontro de seus pais e se despede. Após isso, ele dá um banquete e então parte em direção ao seu destino profético. Além de nos ensinar a respeito da fé e confiança no chamado que Deus tinha para a sua vida, mostra o quanto ele amava e respeitava a sua família. Isso me ensina que quando Deus nos dá um propósito, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, durante o processo. Anos atrás, o pastor Júnior fala, anos atrás, eu fui pastorear uma igreja na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Na época, deixei minha cidade natal e fui em direção ao chamado de Deus. E foi um tempo de muito aprendizado.
e amadurecimento, onde pude ver o cuidado do Pai com a minha vida e da minha família. Ele supria o necessário dia após dia, pois minha família sabia da nossa renúncia. Estava firmada na fé e na confiança que tínhamos em relação ao nosso chamado. Não estou falando para você abandonar a sua vida e seguir para um lugar distante, mas sim para que você saiba que se Deus prometeu algo para você, Ele suprirá, Ele cumprirá. Desculpa. Se Deus prometeu algo para você, Ele cumprirá. E não deixará faltar nada durante o processo. Seja iniciar um trabalho voluntário, uma faculdade, uma empresa, a maternidade, enfim, saiba que Deus sempre sustentará. Apenas se mantenha firme nos princípios dele e viva o propósito que ele tem para você. Você pode não estar entendendo nada, mas eu vou te falar. Eu preciso fazer uma reunião hoje para decidir se a gente vai cancelar a conferência ou não. A obra não é minha, Senhor. A obra não é minha. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Ouça-me como o Senhor quiser para cumprir o seu propósito em mim, na minha vida, através da minha vida. Não é nada sobre Marisete. É tudo sobre o Senhor, sobre a resposta dele para mim nessa manhã. Mas é tão difícil você entender quando Deus te chama para algo. Mas hoje eu sei disso. E eu falei hoje de manhã, pastora, as pessoas podem não entender. Achar que eu quero aparecer. Vocês não estão entendendo o que é Deus na minha vida. De onde Ele me tirou. O que Ele tem feito em mim, através de mim. Você pode não entender. Você pode não conhecer, mas você precisa se mover em direção a tudo que Ele tem para você. E eu quero te falar nessa manhã sem orgulho nenhum. Não é sobre a Marisete. Não é nada sobre mim. É tudo sobre Ele, o que Ele fez, o que Ele faz, a resposta que Ele nos dá. Essa palavra é para mim essa manhã. Essa palavra é literalmente para mim, porque nós estamos desde as 4 horas da manhã orando, mas nós não paramos de orar em todo o processo, em todo o trajeto. E eu visitei pessoas, eu visitei deputados. A única pessoa que eu não consegui falar ainda foi o governador do estado, mas eu falei com Deus, eu falei para Ele. Eu falei com o Senhor várias vezes, todos os dias. Eu nunca parei de falar para Ele. Eu nunca parei de clamar a Ele. A única pessoa que eu não consegui falar nesse estado foi com o governador. Eu falei com deputados. Eu falei com prefeita. Eu falei com o prefeito. E sabe o que é mais triste, amados? Eu recebi não dessas pessoas que dependem como eu totalmente de Deus. Nada que eles têm veio deles. Nada.
tudo veio do Senhor. E você receber um não dessas pessoas é horrível. Porque você fala, como assim? É para a obra do Senhor. É por Ele, para Ele todas as coisas. E você não acredita que aquelas pessoas que deveria reconhecer isso, não reconhece. E você se decepciona com pessoas. Você olha para o homem e fala, eu não acredito que ele não vai usar esse recurso que ele tem para a obra do Senhor. E você fala, meu Deus, eu orei hoje, eu pedi para o Senhor, não permita. Tantas pessoas se prepararam, oraram, estão fazendo de tudo, igual as meninas de Água Boa. Vindo gente de todo lugar para essa conferência. Marisete é muito, não importa se for um, se for dois. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se fosse por uma alma, já valia tudo. Mas eu entendo assim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele, não é nada meu, eu não sonhei, nunca me imaginei aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu nunca sonhei com isso, amados. E aí, a palavra de Deus vem para mim, o nível da sua renúncia determinará o quão longe você vai chegar. Porque é Ele que decide, não sou eu, não é você. É o Senhor. E essa madrugada, Deus falou comigo, Deus falou com a pastora Estela, Deus falou com a Cleide. Deus falou conosco e eu estou ouvindo o que Ele está falando. Viva o seu chamado. Eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, eu amo, eu faço tudo por eles. Mas não é sobre eles, é sobre o Senhor. Então eu me coloco, eu vou moer o meu orgulho mais e mais, porque se eu tiver que me humilhar pedindo para você, invista na obra do Senhor, invista no reino do Senhor, não é na Marisete, é na obra do Senhor. Quantos casais serão restaurados, curados naquele lugar? Como Deus vai usar aqueles homens e aquelas mulheres que estão vindo para pregar a palavra? Como que Deus vai transformar a vida financeira de casais que você nem imagina que será transformada para abençoar a obra do Senhor, se você não tem coragem de fazer, de se doar, de doar o que você tem? Eliseu deixou tudo. Ele fez um banquete para sua família. Ele comemorou o seu chamado e ele foi. E ele foi. E Eliseu viveu o quê? Eliseu viveu o seu chamado. Elias viveu o seu chamado. Davi viveu o seu chamado. José viveu o seu chamado. Moisés viveu o seu chamado. Débora viveu o seu chamado. Esté viveu o seu chamado. Quantos homens e mulheres viveram o seu chamado, deixaram tudo, renunciaram tudo para viver o seu chamado na obra, no reino, posicionadas no amor de Deus, posicionadas no maior de todos os amores, o amor de Deus. Então, amados, não é sobre Marisete, não é sobre mim. Não é o que eu, o meu ego, o meu orgulho. Não é sobre mim. É sobre Deus. A palavra dele, ela é viva e eficaz. Nós estávamos orando na madrugada para decidir, para definir, cancela ou não cancela a conferência de casais. E Deus responde as nossas orações. Deus responde, o seu nível de renúncia determinará. Então, quão longe você vai chegar? Viva o seu chamado. Elias viveu, Eliseu viveu, José viveu, Davi viveu, Esté viveu, Débora viveu, Ruth viveu. Quem é Marisete para não viver? Não é sobre mim, é sobre ele. Então, viver o seu chamado é você decidir viver na dependência de Deus. E eu estou hoje totalmente
totalmente vivendo na dependência dele. Marisete, eu falei para vocês aqui, eu bati em todas as portas. A única porta que eu não bati foi na do governador, porque eu não consegui falar com ele. Eu não consegui falar com a Virgínia, marquei, não conseguiram agendar, desagendaram. A única porta, eu bati na porta da prefeita de Várzea Grande, eu bati na porta do prefeito de Cuiabá, eu bati na porta das vereadoras, ninguém me respondeu. Sabe, ninguém me respondeu? Porque a obra não é da Marisete. Eles estão olhando para mim ou para Cristo? A obra não é da Marisete. A obra é do Senhor. A obra é do Senhor, não é da Marisete. Não é sobre Marisete. É sobre Cristo. E lembre-se bem, no dia que você olhar para o homem, você vai sofrer. Porque maldito o homem que confia no homem. Eu não confio. Eu confio no Senhor e no que Ele vai fazer através das vidas que Ele vai usar para abençoar a obra dEle. Porque tudo é dEle. Se Ele não quiser, nada virá às suas mãos. Nada virá às minhas mãos. O cliente não virá. A porta não abrirá. Ei, não vai abrir. Se Ele quiser, vai ser feito. Se Ele não quiser, nada será feito. Então não pense que é sobre você, sobre o seu dinheiro, sobre o que você não quer dar. Tudo é dele. Então desprenda o seu coração. Desprenda o seu coração. Tudo que for obra, abençoe com o coração cheio, sabe? Hoje eu falei com uma amiga, eu orei por ela. Porque sabe uma pessoa que quando você vai até ela, ela nunca te diz não? Hoje eu orei por uma amiga preciosa, que todas as vezes que a gente vai até ela, ela sempre diz sim. Sempre diz sim. E é tudo sobre ele, né? Então eu quero que você entenda, que você compartilhe essa live, que você me ajude a levar a mensagem, para que eu possa viver o meu chamado. Eu dependo de você. Eu dependo que você leve a mensagem. Que você me ajude a fazer o ID do Senhor. Porque não é sobre Marisete. É sobre uma vida. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma vida que essa live hoje chegar e alcançar. Ontem, eu mesmo sem carro, eu dei um jeito. Eu tive que ir pegar o carro do meu marido na empresa e ir levar uma mensagem. Eu fui dar uma palestra sobre bullying na escola ontem. Mas não foi sobre bullying que Deus me levou lá para falar. Deus me levou lá para falar o que a letra da lei fria determina. Não. Deus me levou lá para falar sobre responsabilidade de pai e mãe. Que nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Nós precisamos olhar para dentro de nós o que nós estamos fazendo ou o que nós estamos deixando de fazer pela obra do Senhor. Porque um filho é herança do Senhor. Então nós estamos perdendo os nossos filhos dentro do quarto, na internet. E eu fui falar sobre a responsabilidade dos pais, não deixar ou criar filhos e filhas para não cometerem bullying. Porque na minha época nem existia bullying. Eu era chamada de Olivia Palito porque eu era magrinha. Depois, quando eu fiquei adulta, engordei, que eu tive uma gravidez de alto risco, perdi um filho, e eu sofri muito com isso, porque para as pessoas que não conhecem a minha história, era só a Marisete que engordou, que estava gorda. Então, eu ouvi um dia cachorrão falando, você tá muito gorda. Eu falei, eu estou muito gorda, porque eu somatizei, amados. A dor somatizada, ela deixa sequelas, ela adoece. E quando eu tirei aquilo de dentro de mim, eu fui cuidar de mim. Cuidar do corpo, da alma e do espírito. A dor somatizada, ela adoece a alma. Eu estava doente. Eu estava somatizando as minhas dores com a minha perca, com o meu sofrimento. Mas eu esqueci de quê? De olhar para o milagre. Eu perdi um filho, mas a Valentina nasceu, ela é um milagre. A Valentina é um milagre, eu não posso olhar para a dor. Eu tenho que olhar para o milagre que a dor me causou. O que a dor me causou? Um milagre. Então eu não posso olhar mais para a dor, eu tenho que olhar para o milagre. E hoje eu me levanto deste lugar
E se eu tiver que renunciar tudo que é meu para a obra de Deus, eu renunciarei. Porque não é sobre Marisete, é sobre Ele. Sobre o que Ele vai fazer com a minha renúncia, com a minha dor, com a minha entrega, com o meu amor pela obra dEle, não é minha. Então, se eu tiver que ir, me humilhar e pedir para o homem o que é dele, eu vou falar. Hoje eu estou me levantando para não desistir dessa conferência, para não desistir da conferência de casais. Hoje eu estou me levantando de novo para não desistir de nada que Deus me chamou para fazer. Nada que Deus me chamou para fazer. Porque o meu chamado, quem me chamou foi Ele, não foi o homem. Eu não fui chamada pelo homem, eu fui chamada pelo Senhor. E quem me chamou é fiel para cumprir. Eu quero que nessa manhã você entenda isso. O nível da sua renúncia vai determinar quão longe você vai chegar. Leia João 12 e a palavra-chave hoje para mim e para você é: viva o seu chamado. Viva o seu chamado. Viva o seu chamado. Que Deus vai te usar, porque o propósito é Ele que colocou em você, em mim, em cada um de nós. E o nosso chamado, amados, é individual, é você e Deus. E Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Eu creio. Eu creio. E eu tomo posse dessa palavra hoje para minha vida, para minha casa, para a vida dos meus filhos, da minha família, porque foi para isso que Deus me trouxe aqui. Para mesmo sendo quem eu sou, Ele me chamou. Ele me chamou porque não é sobre mim, é sobre Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, que você tenha uma terça-feira extraordinária. Nós estamos comemorando 306 anos de Cuiabá. Cuiabá, grande Cuiabá, que me acolheu, que me recebeu. Parabéns para mim, para você, para nós, todos nós que somos cuiabanos, que amamos essa terra, que amamos de verdade esse calor humano de Cuiabá. Que Deus possa te usar para fazer essa Cuiabá prosperar, crescer e avançar. Parabéns, Cuiabá. Parabéns, Cuiabá. Parabéns, cuiabanos. Porque Cuiabá só é Cuiabá porque você está aqui, porque você existe, porque cada um de nós somos essa Cuiabá calorosa, amorosa, pujante. Parabéns para todos nós que se considera cuiabano, um povo abençoado, um povo próspero, uma terra que mana leite e mel, vai ter fartura, vai ter a glória, vai ter a graça de Deus sobre ela. Parabéns, Cuiabá, que Deus continue te avançando, que Deus continue te colocando nas cabeças, porque você é grande Cuiabá. Parabéns, parabéns, Cuiabá. Parabéns ao povo cuiabano. Parabéns para mim e para você, que amamos Cuiabá, que amamos essa terra. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Fui.